Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Nossa reflexão de hoje está em Mateus 9, dos versículos 14 a 17. E a palavra do Senhor diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e não os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Pode acaso estar triste o convidado para o casamento enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Essa palavra ela tem várias vertentes, né? Quando a gente entende e observa quais são as mensagens e o que a gente pode trazer de reflexão, o que o Espírito Santo nos traz de reflexão neste momento. Imagina que as regras e as leis, os fariseus seguiam todos os costumes que eram feitos na época, e naquela época, os fariseus, eles tinham o costume de jejuar, de manter a tradição, de fazer tudo certinho, conforme o que era de costume. E eles perguntaram ali, os discípulos de Jesus, peraí, mas por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os seus discípulos não? Eles não tinham percebido que os discípulos de Jesus estavam andando com o próprio Deus. Eles não tinham entendido que toda aquela preparação de obediência, de costumes, de regras, era para que o povo em geral não se perdesse e estivesse o mais próximo possível da presença de Deus. Porém, os discípulos de Jesus estavam andando com Jesus, que é o próprio Deus. Eles não conseguiam entender por que os discípulos de Jesus não seguiam as leis dos homens e eles estavam questionando, como assim, né? Os fariseus jejuam, o pessoal jejua, por que os discípulos não? Eles não tinham percebido a presença de Jesus ali. Quantas vezes a gente está no meio aí cristão e a gente não percebe a presença de Jesus? Quantas vezes a gente se perde nos costumes e tradições e a gente não percebe a presença de Jesus? Quando Jesus está presente, é o que a gente precisa priorizar a cada passo e a cada momento na nossa vida. Quando Jesus foi retirado, aí sim os discípulos jejuaram, porque eles precisaram ter uma comunhão maior com Deus. E a gente entende que o jejum e a oração são as ferramentas muito importantes que a gente usa para que a gente consiga nos fortalecer, né? Ter um fortalecimento aí no plano espiritual, porque o homem natural não entende o que é espiritual. Quando a gente não jejua, apenas ora, a gente fica muito no plano mais natural do que no plano sobrenatural, do que perceber e entender as coisas espirituais. Quando a gente ora bastante, jejua, procura o Senhor de madrugada, tem compromisso com Ele, isso faz com que a gente vá tendo uma percepção mais apurada do que acontece no mundo espiritual. E isso é fundamental para a nossa fé, para o nosso crescimento como cristão. E nesse texto a gente viu que Jesus ele falou, a gente não consegue colocar um pedaço de tecido novo num tecido velho, vice-versa, né? Ou colocar um vinho novo num odre velho, num recipiente velho, porque senão vai corroer o outro. A gente precisa colocar o que é novo no que é novo, um pano novo no pano novo, e um vinho novo num odre novo. Por quê? Porque se a gente quer receber o que é novo de Deus, a gente não pode se manter como velha criatura. E a velha criatura não tem a ver apenas com conceitos, com costumes, tem a ver com a presença de Deus, a presença de Jesus. Não, a gente não consegue ter a presença de Deus apenas seguindo os velhos hábitos e costumes. A gente precisa se permitir passar pela metanoia, pela mudança interna
de percepção de vida que Deus nos dá para que a gente consiga admirar e perceber cada vez mais a presença dele nas nossas vidas. Isso faz uma grande diferença, porque quando a gente se mantém nos costumes antigos e quer receber aquilo que é novo, a gente tem o que tem até onde a gente foi. A partir desse momento, para a gente ter algo novo, a gente tem que ser alguém novo, ser outra pessoa, buscar coisas que estão mais aprofundadas no reino de Deus, aquilo que faz mais sentido para nós. Então, é importante pensar hoje, né? Será que em algum momento, alguma área da sua vida, você tem buscado pegar um tecido novo para remendar algo velho? Ou você tem pegado um vinho novo, tentado colocar num odre velho? Se a gente não deixar nossa estrutura ser transformada para receber algo novo, tudo que vier que é novo vai romper nossa estrutura antiga. Então, tudo aquilo que é novo precisa vir na nossa estrutura nova. Mas como assim, né? Quando Jesus vem e vai nos lapidando, ele vai nos transformando. Dia após dia você vai sendo uma nova criatura. E como que você observa isso? Quando você olha para o passado, para as coisas que você falava, fazia, pensava, tolerava, aceitava. E quando você olha para o presente, as coisas que você não aceita mais, não pensa mais, não tolera mais. E já mudou de foco há muito tempo. Essa mudança, esse tempo, mostram que você está sendo lapidado a cada dia mais, você está se permitindo ser lapidado, cada um no seu tempo, cada um com a sua estrutura. Quando a gente vai mudando quem nós somos, aí a gente consegue receber o conteúdo novo dentro do nosso coração. E para isso existem entregas, renúncias, o deixar ser permitir, né? Se permitir ser remodelado, deixar as coisas velhas para trás, para que tudo se faça novo. Senão, o novo vai romper você. Mas se você se permitir ser remodelado, vai ser como esse texto diz: vinho novo em odre novo, em odres novos, ambos se conservam. Então a gente só consegue ter uma estrutura conservada internamente, ou seja, receber o que Deus nos dá e nos mantém inteiros, inteiras, quando a gente se permite ser remodelado. Se a gente se manter lá no passado, naquelas estruturas antigas que eram muito mais feitas com regras de homens, como aqui no exemplo do jejum, né? Eles estavam mantendo um costume que realmente é bom, porém, na frente do mestre, né? Na frente do mestre você vai ficar com o mestre, ou seja, na frente de Jesus você vai querer a presença dele. Quando Jesus se partiu, o noivo se retirou, né, da terra, aí sim, a gente jejua e usa todas as ferramentas que Deus nos deu para que a gente mantenha nossa vida cristã. É isso que a gente precisa entender, que cada vez mais a gente precisa se permitir ser remodelado. E como a gente faz essa remodelagem? A gente busca a presença dele, a gente entrega verdadeiramente de coração contrito tudo aquilo que a gente não quer mais viver. A gente confia que ele está agindo. A gente não coloca a mão naquilo que a gente já entregou nas mãos dele. A gente perdoa, mas a gente entrega no altar de Deus para que ele faça a justiça. Porque a Bíblia fala, né, aqueles que clamam por justiça serão fartos. E aí você vai estar exercendo a justiça de Deus também. A gente se preocupa para não ser injusto ou injusta com alguém, porque somos corpo de Cristo, né? Cada um de nós é uma pessoa dentro de um corpo funcional e um membro machucado, todo o corpo sofre. Então a gente precisa entender qual é a nossa porção dentro do que Deus nos deu, quais são as nossas responsabilidades e quais responsabilidades não são nossas, são das pessoas, que elas jogam em nós. Tudo, aos poucos, Deus vai mostrando. Ele é quem vem e vai endireitando o nosso caminho.
E por que que a gente às vezes vive coisas que ficam todas confusas? Porque às vezes a gente está andando pelo caminho e existem sementes ali, né? E sempre que você faz algo bom, né? A palavra diz que o trigo, quando ele está crescendo, aparecem os joios. Ou seja, se o trigo não estiver crescendo, se o trigo for apenas a semente e não germinar, está tudo bem. Mas se o trigo germinar e começar a dar frutos, começar a crescer, aí sim vai aparecer o joio. Vão aparecer no seu caminho tudo que parece que é bom, parece que é o que você busca, parece que é a tua promessa, parece que, mas no fundo não é, é para que você se distraia, para que você se desvie, para que você não cumpra aquilo que Deus tem no seu coração. Então pense um pouco se existem caminhos aí que fazem com que você se mantenha no odre velho, porque isso pode te impedir de receber o conteúdo novo, o vinho novo. E quando a gente se mantém como odres velhos, nos velhos costumes, nos velhos hábitos, nos velhos comportamentos, a gente não tem estrutura para receber o novo de Deus. Isso é um processo, é um caminhar. Então, que a gente possa observar quais são os pontos em que eu não tenho vigiado, não tenho cuidado, quais pontos eu preciso melhorar. Não se preocupe com o tempo que vai levar, se preocupe com a direção que você está indo. Porque as coisas que a gente vê, às vezes parecem boas aos nossos olhos, mas é Deus quem vê lá na frente. Ele é quem sabe o que é ilusão, o que é realidade, o que vai germinar, o que não vai, que momento vai germinar, porque é Ele quem dá a vida. A vida, a abundância, as coisas boas, elas vêm das mãos de Deus. A gente pode trabalhar, a gente pode se esforçar, fazer o nosso melhor, mas quem abençoa é o Senhor. É aquele texto, né, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, a gente precisa tomar cuidado, observar, porque tem pessoas que não entendem esse mecanismo espiritual. E quando a gente se propõe a observar esse texto, né? Quem nós somos? Somos odres velhos ou odres novos? Quem a gente precisa ser diante de Deus para que a gente consiga cada dia mais e mais receber o conteúdo dele, para que a gente tenha mais proximidade com ele e consiga executar o que é da vontade dele. Então, que essa palavra de hoje possa trazer ao nosso coração aí uma reflexão, para que a gente deixe para trás tudo aquilo que não edifica, não constrói, não ajuda e nos faz perder nosso tempo precioso aqui. E que a gente possa receber aquilo que é novo, que edifica, que constrói, que ajuda, que ampara, que traz paz, mesmo que traga confronto, porque a mudança vem do confronto, de uma dor que a gente enfrenta, para deixar as coisas antigas para trás. E isso é necessário para o nosso crescimento constantemente. Então, que a gente possa cada dia mais observar, renunciar aquilo que não faz sentido e aceitar aquilo que nos conduz para o plano de Deus para cada um de nós. E lembrando que a palavra também diz que o nosso norteador é a paz. Seja a paz o árbitro do seu coração. Ou seja, tudo que você fizer, sentiu paz, continua. Não sentiu paz? Pausa e vamos orar, né? Buscar em Deus a oração e a resposta, porque quando a gente não sente paz, muitas vezes a nossa intuição, o Espírito Santo nos mostrando que não é de acordo com a vontade dele. Que Deus abençoe você e a sua família e todos os seus projetos. Que você seja um odre novo para receber um vinho novo. Graça e paz, Deus abençoe.